Olá, Igreja Batista no Jardim Ingá. Eu espero que a paz que excede todo entendimento esteja guardando a sua mente e o seu coração. Bem, vamos para mais um momento de adoração, de louvor, de celebração ao nosso Deus e de reflexão na sua santa palavra. Mas antes, eu quero pedir para que você tome nota de alguns avisos que a gente tem para você. No mês da família, a sociabilidade com a Deise e a Cassi tem um recado muito especial para você, uma programação maravilhosa que nós estaremos fazendo. Então, ouça aí o recadinho que ela tem para nós. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Irmãos, em nome da sociabilidade, eu vim trazer um recadinho para vocês. Este mês nós comemoramos o mês da família. E mesmo em meio a todo esse confinamento, nós não poderíamos deixar de comemorar uma data tão especial de um bem tão precioso que Deus nos deu, que é a nossa família. Então, nas próximas semanas, nós iremos fazer uma programação comemorando essa data. Uma delas será a Família Secreta Online. Como que vai funcionar isso? A gente irá fazer um sorteio online e a família que tirar a outra família irá fazer um encontro virtual. Esse encontro irá acontecer no dia 30 de maio, ainda esse mês. Não esqueçam e anotam aí. Nas próximas semanas. Como que vai ser esse momento? Daí fica a critério de você e da família que você tirar. Você pode ter um tempo de comunhão, você pode ter um tempo de oração, um tempo de louvor, um bate-papo, uma devocional. E é claro, vocês podem também ter um tempo de uma pizza e um lanche, mas é claro, cada um na sua casa. Amigos e irmãos, não perca essa oportunidade de estarmos juntos, de matar a saudade, de tirarmos uma foto, até mesmo fazer um vídeo e ter esse tempo tão gostoso de comunhão, comemorando essa data tão especial que temos, que é o mês da família. Eu espero que todos participem e se vocês quiserem fazer parte, vocês entrem em contato comigo ou com a Cassiana, que a gente vai estar realizando esse sorteio e daí vai ser um tempo muito gostoso que nós iremos passar junto. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e eu espero ver todo mundo nessa data em comunhão. Olá, irmãos, graça e paz. O mês de maio é comemorado o mês da família. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, vai ser um pouco diferente a nossa comemoração do mês da família e a gente, com uma ideia do pastor, achou legal fazer o seguinte: família no altar. O que é a família no altar? Você vai gravar um vídeo, você e a sua família, numa devocional, ou uma música, um hino cantando, a sua família cantando, ou uma coreografia, enfim. O que você faz para adorar a Deus dentro da sua casa nesses tempos, nessa época de pandemia. Aí você vai gravar esse vídeo e vai enviar para Deise ou para mim. Ou se você quiser também, você pode postar nas redes sociais com a hashtag da nossa igreja para a gente comemorar de uma forma diferente, mas não deixar passar em branco o mês da família. Tá legal? Beijo, fiquem na paz. Agora que você já sabe da programação que vai estar acontecendo no mês da família, eu peço para você que se organize aí na sua casa, faça as suas devocionais, grave o seu vídeo com a sua música, com a sua coreografia, mande para a gente, porque elas estarão aqui no nosso culto online para que possamos matar um pouquinho dessa grande saudade que a gente está sentindo nesse momento. E agora eu quero convidar você a assistir comigo um vídeo missionário, uma carta que uma missionária que está no campo, nessa pandemia, nessa quarentena, levando a palavra de Cristo, levando amor, levando a esperança, nos enviou. Enviou para mim, enviou para você, igreja. Então, ouça essa carta missionária. Olá, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo vai bem. Tenho aprendido a estar contente durante esses dias. Poderia dizer que está tudo bem, mas tudo é muita coisa, né? Bom,
As atividades por aqui não pararam, mas a intensidade com que eram desenvolvidas diminuíram. Mas ainda assim, usamos os recursos disponíveis para nos relacionar com os nossos RDs e RIs. Enviamos cartinhas, ligamos, oramos com eles e por eles. Nesses dias de tensão por aqui no campo missionário, temos aprendido com o apóstolo Paulo a estar contente, independente das circunstâncias à nossa volta. Sim, são dias tristes, impacientes, terríveis para todos nós. A pergunta que não quer calar é: quando é que tudo isso vai acabar? Bom, eu não sei a resposta, mas já tem muita gente atrás dela. Já teve horas aqui no campo que paramos e olhamos com lágrimas nos olhos pela janelinha aqui de casa e falamos: Deus, nós queríamos estar lá fora. Tem tantas pessoas aqui nas comunidades precisando conhecer ao Senhor, mas fomos forçadas a parar, a desacelerar. Paramos de olhar lá para fora e começamos a olhar para dentro e dentro de nós. Caímos em nós mesmas e percebemos que, de fato, nós também precisamos conhecer mais ao Senhor. Esse período triste nos aprove ao Senhor ficarmos em casa, repensarmos as nossas atitudes, ter tempo para orar mais, para ler mais a Bíblia, reconhecer pecados e pedir a Deus para trabalhar na nossa individualidade como filhas. Eu não sei o que você está pensando com tudo isso que tem acontecido, meu querido mantenedor. Talvez você está aí na sua casa, orando a Deus para que tudo passe. Ok, não há nada de errado nisto. Mas já parou para pensar no que Deus quer fazer durante esse período em você? Na sua casa? Na sua família? Em Filipenses 4:12, o apóstolo Paulo fala que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Quando Paulo disse isso à igreja de Filipos, ele estava numa prisão, que estava literalmente de quarentena, e ele diz estar contente, independente de tudo, mas dependente de Deus. Tendo muito, tendo pouco, estando num lugar terrível, pois estar contente é um estado de segurança em Deus. A palavra contente do grego significa independente. Bom, as circunstâncias à sua volta podem não estar muito boas, mas você não fica indiferente às circunstâncias, mas também você não fica descompensado. Sabe por quê? Paulo nos dá a resposta no versículo 13, porque tudo posso naquele que me fortalece. Lembre que eu disse lá no começo que tudo é muita coisa? Pois é, você pode muitas coisas em Cristo Jesus que te fortalece. Esteja contente, você tem Jesus. Eu tirei esse momento aqui no campo missionário para compartilhar o meu contentamento em Deus com vocês. E agradecer você por investir no meu chamado. E eu oro para que você durante esses dias possa se encontrar contente em Deus. Com carinho, da missionária Stephanie Simão. Irmãos, durante esse período de quarentena, a nossa igreja tem servido refeições toda terça e toda quinta para a nossa comunidade, pessoas que estão aí ao nosso derredor em estado de vulnerabilidade. Esta foi a última semana que nós fizemos as nossas entregas. Nós estamos suspendendo ela por um período e em breve nós retornaremos. A gente entende que agora é o momento de nos resguardarmos, de que as pessoas estejam na sua casa. Mas nós gravamos um testemunho e eu gostaria de compartilhar contigo esse testemunho e logo em seguida nós temos uma palavra com o nosso irmão César e parte da equipe que tem nos apoiado nesse projeto. Oi gente, eu estou aqui para falar a minha opinião sobre a entrega das marmitas, das cestas básicas que está sendo feito aqui com a igreja. Eu acho assim de uma importância muito grande tudo que está sendo feito nesse momento que a gente está enfrentando uma batalha, né, vamos dizer assim, uma batalha com essa pandemia que está tomando assim todas as classes, na verdade. Todos estamos sentindo e com essa oportunidade, com o que está sendo feito, com a igreja está fazendo para a comunidade, está sendo muito importante, porque muita gente não tem almoçado, não tem tomado café e não sabe o que vai ser do dia seguinte. E eu acho muito importante o carinho, o amor, como está sendo feito, a organização também, como está sendo feito da parte de vocês aqui da igreja.
e é muito louvável tudo que está acontecendo. Está de parabéns, tá? Eu fui beneficiada, porque também fui atingida pela pandemia, estou sem trabalhar. Eu acho que algumas pessoas podem ser que me conhecem, sabem, e como que eu trabalho, então estou sem trabalhar, então fica um pouco difícil. Eu acho que o pouco que eu consegui, que vai estar agregando e facilitando mais. Mas eu sei que tudo isso vai passar, e eu acredito muito, eu confio no Senhor, tudo isso vai passar. Mas eu desde já agradeço pela oportunidade e pelo que vocês estão fazendo de coração. Parabéns. Que a pessoa está ajudando todo mundo, não é só aqui, todo lugar. Eu acho bom porque contra o coronavírus, nós está tudo ajudando um outro. É ajuda boa. Eu peço para Deus que aconteça tudo de bom para todos nós e continue assim. Que Deus abençoe nós. E a coisa boa, o pessoal daqui está ajudando nós demais, que é onde nós moramos, numa comunidade pequena. E Deus sabe o que faz. Tá bom? Infelizmente, a última entrega aí do Resgatando Vidas, né, da ação social da igreja. Nós queremos, do fundo do coração, agradecer a todos aqueles que puderam nos ajudar, todos aqueles que doaram, a todos que doaram também o seu tempo de estar aqui, de entregar. Isso tem sido bênção na vida de muitas famílias aqui da região, famílias carentes, que têm a necessidade desse alimento. Queria agradecer por cada irmão aqui presente, também que pôde ajudar, que se disponibilizou a estar aqui, e que realmente, irmãos, que Deus toque no seu coração e continue abençoando as vidas, abençoando aqueles que necessitam. E a igreja diga: Olá, meus irmãos, tudo bem? Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem em meio a essa pandemia, essas dificuldades, né? Todos dentro de casa, todos aí guardados pelo Espírito Santo de Deus. Queria dizer para os irmãos que aqui nós estamos todos bem, graças a Deus também. Temos passado dias difíceis, irmãos. E eu gostaria de trazer uma palavrinha para os irmãos, uma reflexão muito rápida. Lá no livro de Mateus, capítulo 25, após o versículo 35 diz: Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolheste. Quando necessitei de roupas, vós me vestiste. Estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e foste me visitar. Então os justos desejarão saber: Mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estive doente e encerrado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: Com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Irmão, com esse texto, queria dizer para os irmãos que a igreja, nesses dias de pandemia, continua os seus trabalhos, continua trabalhando arduamente. Nós continuamos ajudando o necessitado e temos realmente que fazer exatamente isso, o nosso papel de igreja. Eu queria deixar uma mensagem para você que é o nosso irmão, você que é irmão em Cristo e você que é membro da Igreja Batista do Jardim Ingá, irmãos. Nós necessitamos da sua fidelidade a Deus nesses dias, pois a igreja tem auxiliado o próximo, a igreja tem levado alimento às comunidades próximas da igreja, a igreja tem levado
almoço, né, uma marmita aí semanalmente, como os irmãos têm visto em alguns vídeos aqui do Resgatando Vida. E eu gostaria, irmão, de contar com a sua fidelidade neste momento. Nós precisamos da sua fidelidade, nós precisamos do seu amor, do seu carinho com o próximo. Vai aparecer, irmão, aqui acho que do meu lado aqui, em cima e embaixo, não, do lado de cá mesmo, desse lado, vai aparecer aqui a nossa conta da igreja, né, os dados bancários da igreja, para que o irmão continue a sua fidelidade. Talvez seja difícil aí, né, se dirigir a um banco, mas os irmãos podem fazer as transferências. Nós realmente, irmãos, eu gostaria de falar com você, que é um membro da Igreja Batista do Jardim Ingá, para que mantenha a sua fidelidade neste momento, para que assim como Jesus falou, né, nesse texto de Mateus, ele vai falar com você também. Quando você o encontrar, ele vai falar, olha, você me ajudou naqueles momentos. Então, irmãos, vamos ser realmente igreja nesses dias de tanta dificuldade. Eu queria dizer também que tenho muita saudade dos irmãos, muita saudade da nossa comunhão. Tem sido dias tão duros, né? A gente ficar aqui em casa, ver os cultos. Eu ainda tive alguns privilégios aí de estar com o pessoal do louvor, mas a gente gravou na igreja e, assim, dói no coração ver aquela igreja tão vazia, né? Aqueles momentos que a gente terminava o louvor, abraçava o irmão, terminava o culto, ficava naquele papo gostoso. E dizer que tenho muita saudade dos irmãos, que tenho orado muito pelos irmãos e que Deus realmente abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso país, abençoe o nosso planeta nesses dias, e que possamos, irmão, o mais breve possível estar juntos. Queria deixar um beijão aos irmãos, até quando a gente puder nos vermos, mas eu estou aqui, irmão. Espero que poder mandar mensagem para os irmãos, que eles receberem mensagem dos irmãos e a gente se unir mais uma vez, se unir como igreja, como um corpo de Cristo. Que Deus os abençoe e os mantenha firmes, irmãos, nesses dias. Amém. Queridos, a Igreja de Cristo Jesus, ela caminha com a evangelização, com a proclamação do Evangelho por meio da ação social. A ação social, o ato generoso, o ato de amor para com o seu próximo, andam de mãos dadas com a evangelização. É nisso que as pessoas identificam o amor e o carinho da igreja. E nesses dias, o Senhor tem usado a nossa igreja para espalhar solidariedade, para espalhar o amor de Cristo Jesus a estes que nos cercam. E eu louvo a Deus por todos que nos ajudaram nas entregas das refeições, na cozinha, na compra dos ingredientes, na doação, na oferta. Louvo a Deus pelas cestas que nós recebemos, que nos possibilitou abençoar tantas famílias. Quero agradecer a equipe que esteve trabalhando nos bastidores, fazendo contato, cadastrando, recepcionando os nomes, as famílias. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. E agradeço também muito aqueles que estão segurando as cordas com os seus joelhos no chão, orando, clamando a Deus para que as nossas vidas sejam guardadas nesse período. Louvo ao Senhor por todos envolvidos, direta e indiretamente, nessa ação que a nossa igreja tem desenvolvido nesse período. Estamos suspendendo por um tempo, mas logo retornaremos com força total em nome de Jesus. Irmãos, agora nós entraremos no nosso momento de adoração, de louvor ao Senhor. E eu quero pedir para você, da forma que você sempre adorou a Deus no templo, na nossa igreja, você vai estar adorando a Deus aí na sua casa. Então, se você tem o hábito de levantar as mãos, se você tem o hábito de chorar, de sorrir, faça isso na sua casa. É o seu tempo de cultuar ao Senhor, é o seu tempo de adorá-lo com todo o seu coração. Esse é o seu culto ao seu Deus. E o Salmo 95, versículo 6 diz: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. É tempo de adorar o Senhor, é momento de adoração ao nosso Deus. Então faça isso com todo o seu coração, com toda a sua alma. Entregue-se a esse Deus Todo-Poderoso em intensa e profunda adoração. Vamos salmodiar o nosso Deus? Olá, meus irmãos, graça e paz, como vocês estão? Vamos entrar num momento de adoração agora, entregar ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é merecedor de receber. Ele é único, Ele é o Deus vivo.
E essa canção que a gente vai cantar agora, ela está baseada em 1 Timóteo 1,17, que vai dizer assim: Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos e séculos. Amém. Amém? Vamos adorar, irmãos. Receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, Deus, a ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, e tu és meu. Oh, guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme,
dançarei, eu sou teu e tu és meu. Amém. Querido, vamos para a nossa reflexão, para a mensagem que Deus quer trazer ao seu coração no dia de hoje. Eu quero começar a nossa reflexão propondo a você uma pergunta: aonde está o seu coração? Essa pergunta você deve responder a você mesmo. Aonde está inclinado o seu coração? Para onde está inclinado o seu coração? Aonde você gasta a sua energia? Aonde você pensa? Aonde o seu coração palpita mais acelerado? Aonde está o seu coração? Essa pergunta deve ser respondida a você mesmo, mas ela também deve ser respondida para o Senhor, para o seu Deus. Pois sempre foi o desejo de Deus que o seu coração e o meu coração estivesse voltado para Ele. O Senhor deseja o nosso coração. Desde Adão, passando por Moisés, o Senhor sempre mostrou isso para a gente. Quando olhamos os mandamentos, vamos perceber que no primeiro deles o Senhor já coloca que o nosso coração deveria estar totalmente voltado para Ele, não aceitando que nós viéssemos adorar ou fazer imagem de escultura para adorar. Somente ao Senhor devemos prestar culto, adorar, nos prostrar diante dEle, pois Deus quer o nosso coração. E quando o Senhor fala a Josué a respeito disso, para que Josué transmitisse essa informação ao povo, no capítulo 22, no livro de Josué, no capítulo 5, eu quero te convidar a conferir esse texto comigo. Ele diz assim: o Senhor: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus. Sempre foi e continua sendo o desejo de Deus que o nosso coração esteja totalmente nele, voltado para Ele. O Senhor quer o nosso coração. E, infelizmente, ao longo da nossa jornada, o nosso coração vai se distanciando de Deus, vai se esfriando no nosso relacionamento com o Senhor. E com isso, várias outras coisas começam a fazer parte da nossa vida, começam a entrar em nosso coração e deixando o espaço de Deus tão limitado, tão curto dentro de nós. Nós vamos tendo outras paixões, outras inclinações na nossa vida. E isso é um grande perigo, porque essas paixões, essas inclinações, essas coisas que vão tomando o espaço de Deus, vai nos levando para um deserto, vai nos levando para as lutas, para os problemas, para as dificuldades. Quando eu penso em deserto, ir para o deserto, eu me lembro de Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 4, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser provado, para ser tentado por Satanás. Alguns desertos Deus nos leva sim, mas outros nós mesmos é que provocamos em nossas vidas. Nós é que entramos nele. E quando chega ao deserto a nossa vida, ele tem algumas funções. Primeiro, mostrar aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está de fato em Deus ou se não está. E quando o nosso coração não está em Deus, nós ficamos pelo deserto. Nós não conseguimos vencer o deserto. Mas quando o nosso coração não está em Deus e entendemos isso na peregrinação por esse deserto e o nosso coração se volta para o Senhor, nós passamos pelo deserto e experimentamos durante essa trajetória milagres de Deus. Nós experimentamos o sobrenatural de Deus. E lá no final desse deserto, nós temos a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E durante esse percurso, nós vemos o sobrenatural do Senhor. Mas o deserto tem essa capacidade de mostrar para a gente
aonde de fato está o nosso coração. A trajetória no deserto, ela é dura, ela é árdua, ela é muito difícil, mas o deserto ainda é bênção, porque é a possibilidade que Deus nos dá de voltar o nosso coração totalmente para o Senhor. E a pergunta continua: aonde está o seu coração? Bem, duro é o deserto. O deserto é um lugar muito difícil da gente estar e atravessá-lo. Esse momento que nós estamos vivendo agora, de pandemia, de quarentena, é um deserto. E um deserto muito doloroso que a gente está enfrentando e estamos atravessando. Mas é um deserto também que vai mostrar aonde está o nosso coração. Para onde o nosso coração de fato está inclinado. Nesse deserto, nós, infelizmente, não estamos tendo a possibilidade de estar no templo, de estar na igreja, de cultuar ao Senhor. Nesse deserto, nós não temos a banda ao vivo cantando, ministrando. Nesse deserto, nós não temos a comunhão pessoal, a comunhão próxima, né? A aproximação com os nossos irmãos. Temos a comunhão virtual, digital, mas não temos o contato humano, o contato físico, com aqueles que tanto gostamos, com aqueles que tanto amamos e queremos estar perto deles. Nesse período, o nosso coração está aflito com esse isolamento. Tantas coisas nós não podemos fazer e nem podemos ter. E uma coisa me vem ao coração. Quando não temos tudo isso, vem um abatimento, vem um entristecimento, vem um esfriamento tão grande sobre a vida da igreja, sobre a vida do povo de Deus, que aí eu começo a pensar e a ver que as coisas são tão importantes e a ausência dela nos dói tanto, nos machuca tanto. E eu pergunto a você, e a ausência de Deus sobre as nossas vidas? Será que nós estamos dando essa importância tão grande a isto? Porque a ausência do culto, a ausência de estar à igreja está machucando tanto a gente. Porém, o Salmo 23:1 vai dizer: se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Porque não importa se eu não estou na igreja, eu tenho o Senhor e isso me satisfaz, e isso é pleno na minha vida. Alguns estão dizendo que a igreja está fechada. Não, a igreja não está fechada. E a igreja nunca vai fechar. Porque a igreja sou eu, a igreja é você. O que está fechado é um prédio. O prédio está com a porta fechada. Mas a presença de Deus continua sobre a minha vida, que sou a igreja. E isso deve alegrar o meu coração. Isso deve motivar a minha vida. Eu não posso me abater no meio do deserto, porque no meio do deserto eu posso não ter nada nele. Eu posso não ter nada no deserto, mas eu tenho o Senhor dos exércitos sobre a minha vida. Eu tenho o Rei dos reis sobre a minha vida. E isso é muito mais do que suficiente, porque se eu tenho Deus na minha vida, eu vou atravessar o deserto. E como foi com o povo hebreu, a roupa vai crescer no corpo, a sandália vai crescer nos pés, a codornize vai vir do céu, o alimento vai vir de forma sobrenatural, a água vai brotar da rocha, à noite vai ter uma coluna de fogo nos céus, durante o dia uma nuvem me protegerá do sol escaldante. Eu vou experimentar o sobrenatural no deserto e eu vou atravessar esse deserto com alegria no meu coração, porque o Senhor é comigo, o Senhor é sobre a minha vida e o meu coração está inclinado para isso. Então, a ausência de muitas coisas que eu tinha antes não vai doer, não vai machucar na minha vida, não vai me entristecer, não vai me gerar depressão, porque eu tenho aquele que me satisfaz, eu tenho aquele que preenche todo o espaço do meu coração. Mesmo que eu não tenha as coisas que eu tinha antes, o Senhor vai suprir e me satisfazer a alma, o meu coração. Por quê? Porque o meu coração está inclinado para o Senhor. Aonde está o nosso coração? Aonde está o seu coração essa noite? Isaías, escrevendo o seu livro, inspirado por Deus, ele traz uma palavra, um confronto profético sobre o povo.
no capítulo 29, no versículo 13 de Isaías, o Senhor vai repreender o povo da seguinte forma. Veja comigo. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homem, que maquinalmente aprendeu. O Senhor, por meio do seu profeta Isaías, está trazendo uma exortação muito dura ao povo. O Senhor está apontando a hipocrisia no coração daqueles homens. Eles estavam com o seu coração totalmente distante do Senhor, apesar de estar fisicamente perto do Senhor. Fisicamente eles estavam no templo, fisicamente eles adoravam, fisicamente eles contribuíam, fisicamente eles tinham comunhão, mas o coração de cada um deles estava distante do Senhor, estava longe de Deus. A vida deles estava na contramão daquilo que o Senhor desejava para eles. O coração deles estava trazendo indignação ao coração de Deus pela vida falsa que eles estavam vivendo. E a mesma observação Jesus fez na vida de muitos no seu tempo, quando ele estava aqui na terra. No capítulo 15 do livro de Mateus, no versículo 7 ao versículo 9, o Senhor diz assim: hipócritas, bem profetizou a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. O Senhor Jesus, depois de tanto tempo, continua a observar essa postura no coração do homem, estando somente fisicamente no templo, mas com o coração distante de Deus. Com seus lábios falavam e adoravam, mas o coração não estava voltado para o Senhor. Isaías já estava mostrando isso ao povo. Agora chega Jesus e continua a mostrar isso ao povo. Mas não para por aí. No final do livro sagrado, no final da Bíblia, João, escrevendo a sua carta, também aponta isso novamente à igreja. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor continua do lado de fora. O Senhor ainda não foi convidado a entrar. O Senhor continua ausente. E esse versículo está falando para a igreja. A igreja está em celebração, está em culto, mas o Senhor não está ali dentro. Por quê? Porque o coração do povo ainda não foi inclinado totalmente para o Senhor. Por isso eles adoram somente com os lábios, somente com a boca, porque o coração não se inclinou totalmente para o Senhor. E a pergunta continua: aonde está o seu coração? Será que, a exemplo desse povo, o deserto que nós estamos enfrentando agora vai nos mostrar isso? Que adorávamos ao Senhor somente com os lábios e o nosso coração não está inclinado totalmente para Deus? Precisamos refletir sobre isso nessa noite, pois Deus não quer lindas canções, Deus não quer palavras bonitas, Deus quer o meu e o seu coração. Muitos de nós hoje estão preocupados com as suas igrejas. Muitos pastores estão preocupados com as suas igrejas. E antes dessa pandemia chegar, a preocupação era igrejas cheias. Preocupávamos em ter gente na igreja, em superlotar igrejas, superlotar salões, espaços, 2, 3, 4 cultos, 5 cultos aos domingos, igreja cheia. Isso enchia os olhos das pessoas. Mas Deus não está preocupado com igrejas cheias, porque não adianta ter igrejas cheias com coração vazio. Deus quer o coração cheio, cheio dele, cheio da presença dele. Muitos vinham preocupados
em ter um louvor afinado, em ouvir pregações brilhantes, pregações arrebatadoras. Deus quer muito mais do que uma estrutura. Deus quer muito mais do que bons estacionamentos, igrejas confortáveis, prédios luxuosos. Deus quer o nosso coração. É isso que Ele deseja. É isso que Ele busca. Foi por isso, aliás, que Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós, seres humanos, ficamos olhando para um bom louvor, para uma boa estrutura, para um estacionamento amplo, um departamento infantil bem estruturado, boas atividades para todas as faixas etárias da igreja, programações diversas para entreter o nosso público, para entreter a nossa igreja. Não. Deus deseja o coração do povo e não um povo ativista, não um povo cheio de entretenimento na igreja. Não. Deus deseja que todas as atividades, todas as programações sejam voltadas para que o povo esteja no centro da vontade de Deus, alicerçado na palavra de Cristo Jesus. Estamos cheios de muitas coisas na igreja, cheios de muitas atividades na igreja, porém, o que é mais importante não está no lugar certo. Temos muitas coisas, mas estamos com a ausência do Senhor. Estamos com a ausência de Deus. E essa pandemia, essa quarentena está nos apontando para esse vazio de Deus. Esse deserto que nós estamos enfrentando nos mostra esse vazio espiritual em nossas vidas. E eu percebo esse vazio em coisas simples e práticas da vida cristã. Primeiro, nós estamos pensando que igreja sou eu e igreja é você. Igreja não é uma placa, não é uma denominação. Não, eu estou olhando para a igreja como a igreja invisível, tá? A igreja universal, aquela que está espalhada sobre a face da terra, aquela que está espalhada no Brasil. E nesta igreja, quando eu olho para esta igreja, para esse grande povo do Senhor Jesus, o povo de Deus, eu vejo que essa igreja está sem frutos. O próprio Jesus diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Você vai olhar para ela e você vai identificar que árvore é essa. Então eu olho para o pé de manga e eu vejo o fruto dela, eu sei identificar. Eu olho para um pé de mamão, eu vejo o fruto dela, eu sei que ela é qual planta é, qual árvore é aquela. E quando eu olho para a vida cristã, para a vida da igreja, para o servo de Deus, eu preciso identificar nele o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Eu preciso ver nele o fruto do Espírito Santo. Eu preciso ver nele o agir no Espírito Santo, o movimentar no Espírito Santo. Eu preciso ver graça em tudo que ele faz, na vida dele. E esses frutos estão ausentes na vida de muita gente dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja do Senhor Jesus. E isso me mostra que há uma falta de relacionamento com Deus, há uma falta de intimidade com o Senhor, porque quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais o fruto do Espírito Santo será visto em minha vida, mais será notório esse mover, esse agir do Espírito Santo sobre mim. Então, se o Espírito Santo não está tendo essa liberdade para mover, para transformar a minha vida, então eu não estou andando no Espírito, eu não estou vivendo no Espírito Santo. Eu não vejo hoje muitos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Eu vejo muitos carnais, eu vejo muitos homens frágeis espiritualmente falando, imaturos na sua fé. Deus deseja maturidade no corpo de Cristo. Deus deseja santidade, crescimento, e o primeiro fruto nós não conseguimos perceber. Por isso eu identifico que o nosso coração como igreja, o nosso coração como servo de Deus está longe do Senhor e precisamos voltar para Deus. Uma outra evidência que eu vejo distanciamento do nosso coração de Deus é que há pouca Bíblia na vida da igreja. Há pouco ensinamento da palavra do Senhor Jesus. Não há interesse pelo estudar a palavra de Deus e conhecer essa palavra. As nossas escolas bíblicas, na maioria das igrejas, estão em desuso.
As pessoas não estão procurando mais estar na escola bíblica. Os seminários estão passando por dias difíceis. Muitos estão com seus dias contados, pois não há procura, não há demanda, pois o desinteresse pelo estudo da palavra de Deus está em linha crescente. Nós queremos uma porção da Bíblia prática para o momento que nós estamos vivendo, para a situação que nós estamos enfrentando. Nós não queremos mergulhar nessa palavra. A palavra de Deus, quando vem acalentar a nossa alma, afagar, nos dar consolo, ela é muito bem acolhida. Mas quando a palavra de Deus vem nos confrontar, vem nos exortar, nos repreender, nós rejeitamos isso. Isso dói nos nossos ouvidos. Nós não queremos ouvir isso, pois falta a Bíblia na vida dessa igreja. Uma outra característica é a falta do cuidado. Existe pouco entusiasmo em cuidar dos novos convertidos. Não há empenho no discipulado, caminhar com a pessoa. Quantas pessoas já chegaram até a mim e disse assim: pastor, eu fui em determinada igreja, eu entrei, saí, ninguém me notou. Pastor, eu quero me firmar com Deus, mas eu não consigo encontrar espaço para me encaixar. Dentro dessa igreja, há um dado da CEPAL que diz que quando a pessoa chega a uma igreja, ela aceita Jesus e começa a congregar, se no período de 6 meses ela não fizer 7 bons relacionamentos ali dentro, ela não vai permanecer. Por isso que o número de desviados, de desengrejados é muito grande. Pessoas que estão fora da igreja, pelo fato da igreja não cuidar. Aonde está o nosso coração? Será que o nosso coração de fato está no Senhor? De fato está em Deus? Uma outra característica é a falta de visão. As pessoas se preocupam mais com o alcance que ele vai ter, com a popularidade, com o espetáculo, do que com o impacto espiritual que a igreja está causando na vida das pessoas. Quantas curtidas nós recebemos, quantos dislikes foi dado, quantas pessoas estavam... A preocupação é essa. A preocupação deve ser o impacto espiritual que a igreja vai causar, que as nossas vidas irá causar em outros. Nós estamos perdendo tempo com coisas muito pequenas, quando deveríamos estar preocupados com a eternidade do homem, com a vida após a morte das pessoas. Nós estamos nos inclinando para aquilo que é fútil, para aquilo que não agrada, não gera interesse no coração de Deus. Nós estamos perdendo a nossa missão de ir pelo mundo, de fazer discípulos, de ganhar almas. Estamos abrindo mão disso. Estamos mais preocupados em encher igrejas do que preparar a igreja para alcançar o mundo para Cristo. Nós estamos mais preocupados em ter uma estrutura do que levar o evangelho por meio do povo de Deus que está conosco, que congrega conosco, ferramentalizar, instrumentar, capacitá-lo para ser um líder lá fora, para ser um discipulador, um ganhador de almas lá fora, pois a nossa preocupação está voltada mais para os números, o crescimento da igreja, a questão financeira da igreja. Os números estão na contramão do que Deus quer. A igreja não pode ser tida como abençoada pelo rol de membro que ela tem, pelo caixa que ela tem. A igreja tem que ser vista como bênção de Deus pela quantidade de vidas alcançadas para Cristo Jesus, mas não somente alcançadas, mas transformadas pelo poder do Evangelho, lares restaurados, pessoas libertas. Este tem que ser o cálculo nosso. Assim devemos olhar, porque assim é que o Senhor vê. Ele não veio para encher igreja, ele veio para libertar o cativo. Ele veio para pôr em liberdade aquele que estava escravo no pecado. E assim deve ser o nosso olhar. Esse deve ser o nosso propósito. A igreja está perdendo o seu propósito. Ela está sem direção. Estamos mais preocupados em agradar homens do que agradar o nosso Deus. O propósito está desvirtuado. Temos dado mais valor ao desempenho do que ao coração.
Estamos distante da fidelidade e da obediência e precisamos voltar-nos para isso. Aonde está o nosso coração? Essas 7 coisas que eu mencionei, que eu citei aqui, me mostra que o nosso coração, o coração da igreja, não está no lugar certo. E nós precisamos sincronizar o nosso coração com o coração dos céus. Nós precisamos sincronizar o nosso coração, de fato, com o reino de Deus. Precisamos fazer uma simbiose do nosso coração com aquilo que arde no coração de Deus, aquilo que de fato está no coração do Senhor. Quando Paulo foi escrever a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 2, Paulo vai dizer: buscai as coisas lá do alto. E depois ele diz: pensai nas coisas lá do alto. A igreja de Deus, o povo de Deus, precisa ter o seu coração voltado para as coisas do alto e não para as coisas aqui da terra. Eu devo sincronizar o meu coração com as coisas celestiais. E quando essa harmonia acontecer, eu passo a ter uma vida que engrandece o nome do Senhor, que glorifica o nome do Senhor. Pois o que sair de meus lábios, as minhas ações, as minhas palavras estarão em harmonia, estarão em consonância com aquilo que está no coração de Deus, com o que Deus quer e deseja para a minha vida e para a vida da igreja, para o povo de Deus na face dessa terra. Tudo aquilo que toca o coração de Deus precisa tocar e mover o meu coração também. O que o céu valoriza, eu preciso valorizar aqui na terra. Isso é ter o nosso coração no lugar certo. Nós não estamos com o nosso coração no lugar certo e precisamos ser honestos, precisamos ser verdadeiros conosco no nosso relacionamento com Deus. E essa quarentena precisa abrir os nossos olhos. Nós precisamos enxergar essas coisas e ver de fato o que Deus quer ministrar na minha vida e na sua vida e voltar o nosso coração a palpitar segundo as batidas do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. O que o céu valoriza, eu preciso valorizar aqui na terra. E o que de fato o céu valoriza aqui nessa terra? Há duas coisas que o céu valoriza aqui na terra. Primeiro, Deus valoriza a sua palavra, pois ele diz que o homem não pode acrescentar nada, nenhuma vírgula nessa palavra. E a segunda coisa que o Senhor valoriza nessa terra é a minha vida e a sua vida, é a vida do ser humano. Por isso ele deu o seu único filho para morrer em favor do homem. Quando a Bíblia fala em João capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer em favor do nosso pecado, em favor da nossa salvação, ele usa a palavra mundo. Há 3 mundos que a Bíblia faz menção. O mundo cósmico, que é os céus, as estrelas, as constelações e tudo mais. O mundo terra e o outro mundo é o homem. Esse mundo que Jesus está falando aqui, Deus está falando aqui em João 3,16, está sendo específico a respeito do homem. Deus amou o homem de tal maneira. Então, o coração de Deus está voltado para a salvação do homem. E o nosso coração precisa estar voltado. Porque o coração dos céus dá valor, dá importância ao homem. Nós, seres humanos, valorizamos as coisas ou dimensionamos o valor das coisas pelo preço que a gente paga. Então, se a gente paga caro em algo, a gente cuida, a gente zela, a gente protege aquilo, a gente usa com todo cuidado para não danificar. Por quê? Custou caro, foi muito caro. A vida do ser humano custou um alto preço, custou o sangue, a vida do Messias. E o nosso coração precisa estar sincronizado com o coração de Deus, valorizando aquilo que de fato tem valor para Deus e não coisas. Por isso, sincronize o seu coração com os céus. Sincronize o seu coração com o reino de Deus. Não adianta ter templos cheios se o nosso coração está vazio, se o nosso coração está diante de Deus. Por isso, o Senhor diz em Mateus 15, o versículo 9, na parte A, em vão me adoram. Nós não podemos adorar a Deus em vão. E para que isso não aconteça, o meu coração deve estar sincronizado com os céus.
A igreja que tem o seu coração no lugar certo, ela tem fome de Deus, ela tem sede de Deus, ela quer estar com o Senhor em todo tempo. Esse é o seu combustível, esse é o seu alimento, essa é a sua fonte de inspiração. O seu coração tem fome, tem desejo disso. Essa igreja, ela deseja estar com o Senhor em todo tempo. E ela busca agradar a Deus, engrandecer o seu nome. Não importa o custo, não importa o preço que ela venha pagar. Como foi na igreja primitiva, que muitos pagavam com a sua própria vida, muitos morriam por isso, por sua fidelidade, por sua obediência. Mesmo ela não tendo o seu irmão próximo, mesmo o seu familiar sendo executado, mesmo ele vendo o seu líder sendo dilacerado por leões dentro do Coliseu, ainda assim eles celebravam, eles cultuavam a Deus, eles adoravam a Deus, porque o seu coração era sedento pelo Senhor e a fidelidade consumia sua alma. Eles não conseguiam ter uma outra postura que não fosse de obedecer fielmente a palavra do Senhor, de seguir o Senhor, não importasse o custo disso. Nosso coração precisa voltar para o Senhor de tal forma que o preço a ser pago aos nossos olhos seja muito pequeno, perto da glória vindoura, perto daquilo que o Senhor tem preparado para nós. E não importa o deserto, não importa a luta, a dificuldade, o meu coração sempre deve estar rendido ao Senhor e buscando fazer a vontade dele. Mateus capítulo 18, verso 20, vai dizer assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Hoje, quando nós estamos no deserto do isolamento social, do distanciamento do nosso relacionamento, dos nossos amigos, irmãos e da igreja, o Senhor quer provar o nosso coração. Se eu tenho o meu coração em Deus, eu não preciso da multidão, eu não preciso de estar no templo, apesar de saber da importância disso, apesar de saber das suas necessidades, de estar na igreja, de ter a edificação, de ter a comunhão. Isso faz bem, isso é necessário, isso é importante para a igreja. Mas esse momento que nós estamos vivendo sem esse combustível, eu posso sim ter a certeza que Deus está comigo na minha casa, quando eu me reúno com a minha família, porque o Senhor Jesus está me dizendo, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então a sua casa hoje é o templo do Senhor, e a hora que você se reúne com a sua família, Deus está aí na sua casa. O Senhor é onipresente, Ele está em todo lugar, nós sabemos muito bem disso, mas a igreja que tem o coração voltado para Deus, que tem fome de Deus, que tem desejo pelo Senhor, ela tem essa certeza no seu coração de que quando ela se reúne na sua casa, a presença do Senhor está ali, dando direção, iluminando a sua vida, mostrando a boa, perfeita e agradável vontade dele que será cumprida, que será executada sobre a vida dessa igreja. Aquele que tem fome de Deus, aquele que tem o seu coração voltado para o Senhor, ele não precisa de aparatos para cultuar, não. Ele precisa somente do seu coração estar rendido. É somente isso que ele deseja. Ele deseja buscar ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, porque o seu coração está de fato inclinado para Deus. E ele tem fome do Senhor, ele tem desejo de Deus. Muitos de nós não sabemos o que é fome, nós sabemos o que é ter vontade de comer. Porque a pessoa, quando tem fome, quando tem gana por aquilo, ela quer devorar, ela quer mais e mais e mais e mais. Quando você encontra uma pessoa com fome mesmo, porque não tem o alimento, porque não tem a comida, e ela tem um prato de comida na sua frente, ela come como se fosse morrer no amanhã. Ela come desesperadamente.
Então aquele que tem fome, ele tem desespero por Deus. Ele tem desejo demais de se alimentar de Deus, de ter a sua vida preenchida pelo Senhor. Esse tem o seu coração voltado para Deus e tem fome de Deus, tem desejo pelo Senhor. A igreja que tem fome de Deus anseia por mais de Deus todos os dias da sua vida. O salmista, o salmista em Salmos 42, do verso 1 ao verso 2, ele vai dizer assim: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a tua face? Aqui, nesses 2 versículos, o salmista nos apresenta 2 coisas vitais para a vida: o ar e a água. Ele diz: assim como a costa suspira o ar pelas águas, por ti, Deus, também suspira a minha alma. O salmista está querendo mostrar para a gente que como o ar é importante para a vida, como a água é importante para a vida, como o alimento é importante para a vida, Deus é importante e necessário para a vida. Sem Ele não existe vida. Então ele demonstra a sua fome, a sua sede, a sua gana por ter o Senhor na sua vida, por estar com o Senhor. Ele tem fome e sede de Deus, e isso precisa estar também movendo nosso coração. Se o nosso coração estiver inclinado para o Senhor, nós vamos ter cada dia mais desejo de nos relacionarmos com o Senhor, de orarmos mais, de crescermos mais, de ter mais contato com a palavra de Deus. Fala para mim, queridão, nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, lá no início, a sua vida espiritual, seu momento de oração estava lá em cima. E agora, como é que está? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você está dedicando à leitura da Bíblia? Será que a paixão, o amor está se esgotando, está se esfriando? Nós precisamos voltar o nosso coração para o lugar certo, que é o centro da vontade do Senhor, que é o nosso coração estar entrelaçado com o coração de Deus, com as coisas espirituais. Assim como nós não vivemos sem o ar, sem a água, sem o alimento, nós também não vivemos e não podemos viver sem o Senhor em nossa vida. A igreja que anseia por Deus, ela tem fome do Senhor, ela tem desejo de ter o seu coração entrelaçado com o coração de Deus. Ela não se importa, ela não se preocupa se não tem a estrutura, se não tem as fumaças, se não tem as luzes, se não tem toda a estrutura ali para cultuar. Não. Ela também não se preocupa se ele está vivendo o Covid-19 ou não está vivendo o Covid-19. O que move o coração dessa igreja é estar ligada ao eterno Deus, é estar firmada verdadeiramente e entrelaçada com o coração de Deus. Como eu disse no início dessa mensagem, o deserto não é um local agradável, não é um local bom de se estar. Porém, em determinados momentos, Deus vai nos levar para o deserto para que ali eu consiga ouvir a voz de Deus sobre a minha vida. Eu possa sair do meio da multidão para ouvir nitidamente o que Deus quer falar comigo. Porque às vezes o dia a dia, a correria vai distanciando meu coração de Deus e eu nem vou percebendo isso. Eu nem noto isso. Então é quando Deus para tudo, me põe nesse isolamento para que eu possa ouvir a sua voz e entender que o meu coração deve estar inclinado e afinado, direcionado com o coração de Deus. Eu entendo que Deus está fazendo isso com a igreja. Eu entendo que Deus está abrindo os nossos olhos nesse sentido, de voltar o nosso coração para o Pai, de voltar o nosso coração para Deus, e é por isso que nós estamos tendo esse tempo de isolamento social. Claro que nós estamos fugindo de uma enfermidade gravíssima, de um problema sério que estamos enfrentando hoje, mas também entendo que Deus vai usar esse período de pandemia, de quarentena, para tratar o nosso coração. Igreja, Deus quer tratar o nosso coração, Ele quer alinhar o nosso coração com o coração dEle. O profeta Joel, escrevendo seu livro, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz assim:
rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Nós precisamos rasgar o nosso coração, de fato, e nos convertermos totalmente ao Senhor, voltando totalmente o nosso coração para Ele. O ato de rasgar as vestes lá no Antigo Testamento e também entrando no Novo Testamento acabou se tornando um ato religioso para demonstrar arrependimento ou indignação contra uma heresia, contra uma blasfêmia. E aquilo virou algo corriqueiro do povo cristão, do povo que seguia a Deus daquela época. E Cristo diz, Deus diz, eu não quero que vocês rasguem as vestes, eu quero que você rasgue o coração. Ou seja, eu não quero que vocês aparentem um arrependimento, uma mudança de vida, não. Eu quero tratar o coração de vocês. Essa pandemia, essa quarentena, esse período que nós estamos dentro da nossa casa, Deus quer tratar isso com a gente também. Deus quer quebrantar o nosso coração, Deus quer restaurar o nosso coração como um bom e perfeito oleiro e sincronizar novamente o nosso coração com o ritmo dos céus. Nós precisamos entender essas coisas, pois o Senhor Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 30, ele diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O Senhor quer que o nosso coração esteja totalmente nele. É tempo de rasgar o nosso coração. É tempo de nos humilharmos na presença do Senhor e com a ótica do Senhor, com a visão de Deus, poder identificar aonde está o nosso coração. Igreja, se o seu coração não estiver totalmente, inteiramente no Senhor, ele está no lugar errado. Aonde está o seu coração hoje? Eu quero orar com você. Vamos orar? Deus, eu te peço em nome de Jesus que o meu coração e o coração da sua igreja esteja de fato no Senhor. Mesmo, ó Deus, que em algum momento nós venhamos ter distanciado do Senhor, hoje eu te peço, leva-nos de volta ao centro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o nosso coração e a nossa mente esteja totalmente ligado ao Senhor. Abençoe o seu filho, a sua filha, o guarde, o livre de todo mal e proteja em todo o tempo. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. E o local seguro é guardar o seu coração em Deus. Que o Senhor te abençoe.